Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Para que você que já faz parte da nossa família, fique à vontade. Para você que ainda não faz, dá um tempinho aqui no vídeo, vai lá, te inscreve no canal, ative o sininho. Eu tô aqui com o meu baldinho de café. Convido você a fazer o seu também, porque hoje nós temos bastante informação. Espero que Deus me dê graça para que eu consiga estar passando para vocês tudo que eu gostaria de estar passando hoje. Antes de nós começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de pedir a tua compreensão, a tua paciência, porque hoje meu vizinho de cima está se mudando, para o apartamento aqui, e então nós podemos escutar, vez lá que outra, um ruído de móvel, um furo na parede, alguma coisa do tipo, mas faz parte, pessoal? Vou tentar tirar o máximo possível na edição do vídeo, mas se passar alguma coisa, se for inevitável, eu conto com a compreensão de vocês. Hoje, como você já leu no título do vídeo, nós vamos estar falando a respeito do julgamento dos espíritos. Para estar dando base naquilo que nós vamos estar falando hoje, nós vamos estar lendo a primeira carta de João, capítulo 4 e versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia nos diz lá? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Pessoal, confesso para vocês que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei bem confuso. Como assim julgar os espíritos? Do que João estava nos falando? Como é que eu faço isso? O que exatamente ele estava chamando a atenção aqui? E para que a gente consiga compreender melhor do que nós estamos falando, nós vamos dividir esse versículo em duas partes. A primeira parte, onde ele especificamente fala a respeito dos espíritos, e a segunda parte onde ele nos diz, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, nessa primeira parte nos diz assim, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Para que nós venhamos a estar compreendendo isso melhor, nos faz necessário entender o que é esse espírito que João está falando aqui. A tradução nos originais, a tradução no grego, ao qual esse texto foi escrito, ela é pneuma. Mas e o que a Bíblia nos traz, o que os Strongs nos trazem como tradução para esse pneuma? Dentre outras coisas, pessoal, que estão relacionadas ao Espírito de Deus e às suas características, nos traz essa seguinte tradução: princípio vital pelo qual o corpo é animado, espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. Bom, pessoal, eu sei que isso que eu acabei de ler traz um contexto, traz um pano para manga, digamos assim, para que nós venhamos a estar entrando em outra questão, que é a respeito da dicotomia e tricotomia. Mas nós não vamos estar falando sobre isso agora, isso é assunto para um próximo vídeo, talvez. Mas eu quero me atentar principalmente a isso aqui, espírito racional. Entre outras palavras, pessoal, nós podemos dizer também que esse pneuma, então, é a força motriz, aquilo que nos move. A questão racional do nosso ser. Então, podemos dizer que é o porquê que nós fazemos algo, a nossa motivação de fazer algo. E João termina esse versículo dizendo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O nosso vídeo anterior ele foi a respeito de julgar as profecias. Se você não assistiu, inclusive, eu vou estar deixando ele no card aqui em cima para você. Você dá uma pausadinha aqui, clica lá, assiste também, assista os demais vídeos dessa série. Mas voltando aqui, o nosso vídeo anterior foi a respeito do julgamento das profecias. Contudo, a questão de profecias na Bíblia, ela tem no mínimo dois entendimentos. Profecia no sentido de aquelas pessoas, homens ou mulheres, profetas, que falam a respeito de eventos futuros e que ainda não aconteceram, mas também profecia no sentido de homens e mulheres que buscam entender o que Deus está fazendo, que buscam compreender como Deus se move e como as coisas de Deus são, para estarem instruindo ao povo. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, quando Paulo ali conversando com os irmãos de Coríntios a respeito dos muitos dons, Paulo diz o seguinte, olha, entre o dom de línguas e o dom de profecia, prefira o dom de profecia, porque quem fala em línguas fala só para si mesmo. Agora, quem fala através de profecias fala para a edificação de toda a igreja, para o encaminhamento, então, de toda a igreja, Então, perceba isso, nós temos essas duas questões quando nós estamos falando de profecia. O nosso estudo já começa a fazer sentido. João começa dizendo para que nós venhamos a estar examinando os espíritos e termina dizendo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
Homens e mulheres, então, pessoas mal intencionadas ou com uma compreensão errada da palavra, que têm saído pregando o evangelho. Ou seja, nós devemos examinar as intenções, em nome de quem essas pessoas estão vindo, qual o objetivo delas de estarem no nosso meio, para que nós venhamos a estar separando os falsos profetas dos profetas corretos, os falsos pregadores, os falsos mestres, daqueles então que têm a intenção certa, a interpretação correta, com a objetivação correta. César, ainda assim não entendi, ainda assim está confuso para mim. Bom, para que nós possamos estar aprofundando ainda mais o nosso entendimento, vamos estar dando uma contextualização para tudo isso que estava acontecendo. Para quem João estava falando essas coisas? Pessoal, João estava falando essas coisas para as igrejas da Ásia Menor, ali por volta de Éfeso, perto da onde ele se encontrava, né? E por que ele está falando isso? João estava com o objetivo de expor as heresias dos falsos mestres, dos falsos profetas que vinham se misturando entre o povo. Vamos contextualizar ainda de forma mais aprofundada para que a gente consiga entender melhor. Se nós formos estar lendo o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o povo se movia mais ou menos dessa forma. O povo conquistou a Terra Prometida, né? Mas havia no mundo quase que uma cultura de guerra, onde um povo tentava conquistar o outro, um reino tentava conquistar o outro, né? E já para o final ali do Antigo Testamento, o povo de Israel está disperso, muitas das suas terras que faziam parte da Terra Prometida já haviam sido conquistada por outros povos, esse povo havia sido levado cativo, né, por diversos outros reinos diferentes ao longo dos anos. Então muitas coisas haviam mudado, né, em Jerusalém, em Israel, em Judá. Mas o que acontece? Havia sempre uma profecia, havia sempre uma palavra, uma promessa de que o trono de Davi seria estabelecido eternamente e de que viria um rei que reinaria, a qual todos os povos da terra se dobrariam e todas as nações o confessariam, né, como o seu Senhor e tal. Então os judeus esperavam isso. Quando Jesus veio, era isso que eles esperavam, era esse rei que eles esperavam. Um rei que viesse e dominasse, né, todos os povos da terra, que reunificasse Israel, que juntasse todo o povo e que agora governasse, né, de forma com que todo o povo, língua e nação se dobrasse perante ele. As profecias de fato diziam isso, mas não da forma que os judeus esperavam. Em função disso, muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias, porque Jesus vem com uma palavra de amor, de paz, falando, né, de uma forma diferente daquilo que eles esperavam. Entretanto, diversos outros judeus também o aceitaram, também entenderam dessa forma. No entanto, muitos deles ainda guardavam aquela esperança. Não, em determinado momento, Jesus vai parar com esse assunto e vai começar a guerrear contra as demais nações. Jesus morre e isso não acontece. E nós temos então agora o surgimento, né, daquilo que nós chamamos de a igreja primitiva. A carta de 1 João, ela foi escrita entre os anos 85 e 100, botamos assim, né, entre os anos 85 e 100 depois de Cristo. Então nós estamos falando ali cerca de 30, 40 anos após a morte de Jesus. E o povo vinha naquela esperança. Não, Jesus disse que vai voltar, agora ele volta então, e aí ele vai estabelecer essas guerras, e aí então nós vamos dominar tudo, e o Israel vai ser um reino sobre todos os demais povos e tudo mais. E isso vai passando o tempo e não vai acontecendo. Para alguns isso não faz a mínima diferença, para outros não, eles sustentam essa esperança. Até que chega o ano de 70 depois de Cristo, e Jerusalém então é invadida. Os romanos vêm com muita força, porque Jerusalém também resiste por muito tempo, e quando os romanos conseguem então invadir a cidade, eles devastam a cidade, passam literalmente um rolo compressor por cima da cidade, destruindo tudo, e os judeus são dispersos para todas as partes do mundo. Daqueles que haviam crido em Jesus, muitos começam então agora a abandonar essa crença, muitos começam agora a distorcer essa crença, misturando o evangelho de Cristo, misturando os ensinamentos de Cristo com outros ensinamentos, muitas vezes misturados com ensinamentos romanos, com ensinamentos gregos, ou até mesmo com outras influências, e dentro disso começa a surgir então um movimento chamado gnosticismo, que negava a matéria, que entendia que a matéria era ruim, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos voltar aqui e vamos estar lendo o capítulo 2, o versículo 19, para que nós consigamos entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo. João diz assim, ó: eles saíram do nosso meio,
mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Perceba que esse movimento ele não estava afastado da igreja, ele estava no meio da igreja, ele estava entre os irmãos, ele estava surgindo dentro da igreja e desvirtuando então o entendimento dos irmãos, desvirtuando então os irmãos inclusive da salvação. Eu sugiro que você leia toda a carta de João, ela tem 5 capítulos e são capítulos bem curtinhos, você vai perceber isso em todo momento. João inclusive ele chega a um momento em que ele diz, olha, todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse cara ele não é de Cristo. Entende? Ele cita inclusive em alguns pontos, esses espíritos são espíritos de Satanás, eles são espíritos do anticristo. Mas aí surge então a pergunta, né? E qual a importância de julgarmos ou não os espíritos? Qual o tipo de problema que isso pode nos trazer? Bom, pessoal, aqui na carta de João, João estava, como eu falei antes, especificamente batendo o gnosticismo. Era um movimento que vinha surgindo que negavam as coisas materiais, né? Tudo aquilo que fosse matéria, eles diziam que não prestava e que, portanto, Cristo, então, ele não veio em corpo. Ele não morreu, ele não padeceu na cruz. O que existia era um espírito. Bom, aí nós já conseguimos entender. Logo, se Cristo não veio em corpo, não morreu, e se não morreu, eu e você não somos salvos. Olha a seriedade disso. Começaram a surgir então, em função desse gnosticismo, e não só disso, mas de uma mistura de pensamentos que haviam na época, uma série de heresias no meio da igreja. Alguns diziam que Cristo ele não poderia ter nascido em corpo, porque tudo aquilo que é matéria não presta, então só o que havia era espírito. Outros diziam não, que em corpo que tinha vindo era Jesus, um cara que nasceu normal da relação de um homem com uma mulher, e que no evento do batismo, quando desce ali, né, o Espírito Santo em forma de pomba, que ali haveria descido então sobre ele o Cristo, a parte divina, digamos assim, da coisa, e que Jesus então ali passou a ser um homem com questões divinas, porque o Cristo desceu sobre ele, né? Em algumas histórias da época conta inclusive que enquanto Jesus era crucificado na cruz, o Cristo Espírito estava conversando com João em outro canto. Olha que absurdo. E a isso, mais especificamente, era o que João vinha combatendo, né? Tanto que se nós formos ler ali no capítulo 4, versículo 2, João nos diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ah, César, então aqui está resolvido. A forma correta de julgarmos os espíritos é só tentar entender. Se o espírito confessa que Cristo veio em carne, ele provém de Deus. Sim, para esse caso, para esse momento, para isso que João estava combatendo, sim, porque como nós falamos, o gnosticismo negava que Cristo havia vindo em carne. Poxa, então agora eu já não sei de novo como fazer, como é que eu devo julgar se o espírito está certo ou não? Pessoal, que Jesus tinha vindo em carne era uma verdade da parte de Deus, uma verdade hoje para nós bíblica. Então a forma correta de nós examinarmos e estarmos julgando um espírito, se ele é procedente de Deus ou não, é se esse espírito concorda com tudo aquilo que a Bíblia diz, se esse espírito concorda com a verdade bíblica. Não necessariamente se ele concorda com que Cristo tenha vindo ou não em carne. Até porque os espíritos eles podem... Lembrando, tá? Os espíritos no sentido de ação, de atitude, de questão racional, de motivação. Eles podem fazer diversas coisas por diversos motivos, partindo de diversas fontes, que não seja Deus. Quer um outro exemplo? Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31. A Bíblia nos diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha o que nós temos aqui. Uma outra questão, que provavelmente você já ouviu inúmeras vezes e talvez nunca tenha parado para raciocinar sobre isso. Jesus nos dizendo que o pecado dos homens lhes será perdoado, mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. E o que seria então uma blasfêmia, um pecado contra o Espírito Santo? Se você ler esse mesmo capítulo 12 a partir do versículo 22, você vai encontrar uma história que diz mais ou menos assim: foi trazido uma pessoa a Jesus que era surdo, que era cego, que era mudo e endemoniado, e Jesus curou essa pessoa.
E ali os homens, as mulheres, o povo que estavam em redor começou a ficar maravilhado com aquilo que estava acontecendo, espantado. E os fariseus, percebendo que Jesus estava ganhando popularidade, na tentativa de derrubar a popularidade de Jesus, eles começam a dizer: tudo isso que ele faz por Beelzebu. Tudo isso que ele faz pelo príncipe, né, dos demônios e tal. E Jesus então repreende eles e depois fala para os seus discípulos: olha, tudo aquilo que o homem fizer lhe será perdoado, mas a blasfêmia e o pecado contra o Espírito Santo não. E aqui a gente percebe que a blasfêmia e o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito de Deus. Então, perceba, se não julgarmos corretamente os espíritos, se não julgarmos corretamente a fonte das coisas, da onde tem partido, qual a intenção, né, de que forma isso foi pensado e está sendo executado, da onde vem isso, nós podemos estar novamente cometendo o mesmo erro e aí sim cometendo um pecado para o qual não haja perdão. O único pecado para o qual não haja perdão, que é estar atribuindo a Satanás ou a outros espíritos uma obra que é do Espírito de Deus. Então, pessoal, voltando pro início do nosso tema aqui, no capítulo 4, versículo 1, examinem os espíritos. Esse examinar, ele tem o sentido de julgar, ele tem o sentido de sim, de estar entendendo, de estar medindo esses espíritos, né? E com qual medida? Como nós já falamos anteriormente, no vídeo anterior, e já há 6 vídeos nós viemos falando a respeito de julgamento, e talvez nunca foi dito, né? Como fazer esses julgamentos? Como julgar da forma correta? Só existe uma maneira, que é entendendo a Bíblia, entendendo de forma muito profunda, muito bem analisada, o que Deus estava fazendo, como Ele age, quais são as verdades bíblicas, para que venhamos estar então comparando cada uma dessas questões que nós estamos vendo nesses vídeos com a Bíblia. E os espíritos não são diferentes. Se nós tivermos um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, vai ficar fácil para nós julgar e saber se os espíritos estão provindo de Deus ou não, se aquilo que está sendo feito em nome de Deus, para o benefício de Deus e consequentemente nosso, né, como seu povo, ou não. Amém? Isso é o que nós tínhamos para hoje, né? Se surgiu mais alguma dúvida, se esses vídeos têm gerado em você alguma outra questão a qual você não tem uma resposta, deixa nos comentários, fala conosco, vamos tentar estar esclarecendo para que a gente tenha uma compreensão correta da palavra, um entendimento aprofundado. Daqui a pouco você tem alguma coisa que acrescenta ainda mais, né, o estudo, então compartilha conosco, fala conosco aí nos comentários. Eu peço também a você desculpa, você provavelmente vai perceber no vídeo muitas edições, é que como eu falei, né, em função dessa mudança do meu vizinho, nós tivemos hoje muito barulho, foi realmente bastante difícil, né, mas graças a Deus nós conseguimos chegar até o final, e eu creio que de forma satisfatória, que vai conseguir fazer com que você tenha um entendimento a respeito desse assunto, que é de extrema importância. Mais uma vez, pessoal, se você não é inscrito, te inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu dislike, deixa uma crítica, deixa alguma sugestão, sei lá, compartilha conosco aí. Vamos estar junto, tá ok? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.